Olha só, pessoal, agora a gente vai falar sobre o pedido de bloqueio do fundo eleitoral e quem participa com a gente, a partir de agora, ao vivo em nosso jornal, é o advogado especialista em direito eleitoral, Daniel Oliveira. Daniel, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos do Dia News. Você está aqui discutindo um tema tão relevante que é a Covid e também o exercício da cidadania, né, com relação às eleições. Isso. E Daniel, algumas pessoas estavam início pedindo o bloqueio desse recurso, mas parece que nós temos uma decisão recente que faz com que esse recurso seja liberado mais uma vez. O que você tem de novidade para a gente acerca deste assunto? Bom, já tivemos duas decisões judiciais, né? Duas decisões judiciais bloqueando esses recursos e determinando que sejam utilizados no combate ao coronavírus. As duas decisões foram oriundas da Justiça Federal. A última foi no Rio de Janeiro e essa decisão mais recente já foi também revogada, né, pela segunda instância. O que a gente observa hoje é que há uma preocupação da Justiça Eleitoral em manter esse calendário, o calendário das eleições, em que pese essas dificuldades naturais que estão ocorrendo, como a organização de pré-campanha e outros atos nesse período pré-eleitoral, de pré-campanha. Então, o que nós temos de concreto até o exato momento, Daniel, é sobre realmente o fundo continua à disposição dos partidos políticos, seria isso? Isso. Hoje, a decisão mais recente é que esses mais de 2 bilhões de reais continuam à disposição dos partidos políticos para as eleições. Lembrando que esse recurso está previsto no orçamento, mas ele é só liberado a partir de junho. Em junho, o TSE vai baixar uma resolução dizendo quanto é que é o valor para cada partido e vai dizer qual o limite máximo de gasto por campanha, por município. E é a partir disso que vai ser liberado o recurso do Tesouro Nacional, que está previsto no orçamento do Tesouro Nacional, para as respectivas agremiações partidárias. Daniel, pelo que você tem observado, você acredita que essa possibilidade que tantos políticos brasileiros vêm pedindo de uma suspensão, no caso das eleições, ou de um prorrogamento de mandato por conta da pandemia de coronavírus, você acredita que esta posição, que esta proposição é a mais adequada para o momento que nós vivemos? O que nós temos que olhar? Nós temos que olhar esse tema, primeiro ponto, é à luz da Constituição Federal, né? Antes de dizer se pode ou não pode, a primeira pergunta é como pode, né? Sim. Como é que pode ser feita qualquer alteração no calendário eleitoral? A alteração ela só pode ser feita a partir de uma lei ou de uma emenda constitucional. Então, ainda que o judiciário tenha essas decisões tidas como fruto da teoria que a gente chama do ativismo judicial, do protagonismo do poder judiciário, da importância do judiciário nesse novo contexto do direito constitucional mundial, que é o neoconstitucionalismo, e diz que o judiciário é a esfera política. Então, essa, como é uma esfera eminentemente política, essa alteração só pode ocorrer via Congresso Nacional, ou por lei ou por emenda constitucional. Ocorrendo eventual alteração, a discussão vai ser em que tamanho, em que proporção, né? Eu acredito que a medida de uma eventual alteração só vai poder ser definida a partir do mês de maio e junho, né? Por quê? Porque em julho começam as convenções. Né? Em agosto começam as convenções e em agosto começa a propaganda eleitoral. Teria que estar aprovado até maio, estourando junho, numa excepcionalidade. Por quê? Porque também a Constituição diz que qualquer alteração no calendário eleitoral que já está em curso, ela só pode acontecer com um ano de antecedência. Sim. Que é que você não pode mudar o jogo quando a partida já começou. Então, nós já tivemos prazos importantes, como prazos de domicílio eleitoral, prazo de filiação partidária, que não tem como voltar atrás. As pessoas já tomaram a decisão, não é?
E aí, esse tema, junto ao Congresso Nacional, vai ser amadurecido. Hoje tem uma discussão com alguns ministros do Supremo e também do TSE de prorrogar por alguns meses o calendário eleitoral, que não Sim. implicaria na prorrogação de mandato. Então, ao invés da eleição acontecer em outubro, ela aconteceria, por exemplo, em novembro ou em dezembro. Entendeu? Prorrogar por 2, 3 meses eleição, prorrogar por 2, 3 meses o geral da eleição, para permitir que a campanha acontecesse da melhor forma, sem os impactos mais duros com relação ao... Essa parece estar sendo a proposta que está sendo mais harmônica, porque eu não prorrogo os mandatos, a posse dos prefeitos continua em 1º de janeiro, mas também compatibilizo. A eleição que seria em outubro pode ser no final de novembro ou no começo de dezembro. Essa também tem sido uma discussão de natureza política que, como eu disse, cabe ao Congresso. Ok. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você. Até uma próxima participação aqui no Jornal Dia News. Boa tarde. Um abraço, boa tarde. Parabéns aí pela cobertura do Dia News e de todos Obrigado. da TV O Dia. Obrigado, boa tarde. Eliezer Rodrigues, talvez seja realmente esta tendência, nós não podemos antecipar os fatos, temos que esperar para saber como vai ser vivido, pelo menos essa fase acelerada da doença, da pandemia, aqui em território brasileiro. Tomar qualquer decisão a partir deste exato momento talvez seja arriscado. Sim, e precipitado. O esclarecimento do Dr. Daniel Oliveira aí na sua fala foi fundamental. É um projeto de lei, o calendário eleitoral é fruto de uma lei, ou seja, qualquer alteração precisa tramitar no Congresso Nacional, chegar à sanção do presidente, ser publicado no Diário Oficial da União para até aí começar a valer. Então, veja só, muitos fatores são considerados nesse momento. Seria só um oportunismo político tentar adiar as eleições? Essas eleições seriam adiadas para 2022 ou só por alguns meses? Bom, muita discussão ainda vai acontecer em torno deste assunto, que já tem repercutido bastante, viu? O fato é que nenhum jurista, nenhuma autoridade do Poder Judiciário pode determinar, pode tomar alguma decisão relacionada ao calendário eleitoral. É querer mudar, como bem disse o advogado, querer mudar a regra do jogo com o jogo já correndo.